Olha só, uma atriz alemã, ela vê o inferno, desiste da carreira e se torna eremita. Meus irmãos, essa história é uma história real. Ela está no site do Padre Paulo Ricardo, no site da Taleia. Então, o pessoal que é católico conhece bem, né, o Padre Paulo Ricardo e esse site católico. Ela era uma atriz conhecida, inclusive, se a gente pesquisar, vou estar falando aqui o nome dela, ainda tem vídeos dela quando ela estava exercendo aí a sua atividade de atriz. Impressionante essa história, meus irmãos. Já convido para que você possa curtir esse vídeo e compartilhar nos seus grupos, grupo de oração, grupo de família. E eu estou aqui com a história, né, que ela concedeu a uma pessoa, né, esse testemunho, porque depois disso ela sumiu, ela se tornou eremita. Eremita é uma monja, né, que vive fora aí das pessoas, vive isolada. Então vamos ler aqui o testemunho dela, né, que ela permitiu, porque ela sabia que muitas pessoas iam se converter através desse testemunho dela, esse lindo testemunho dela. Então, olha só, após ver o inferno, a atriz alemã desiste da carreira para se tornar eremita. O novo livro do jornalista Antônio Sossi, então foi esse Antônio Sossi que entrevistou ela, e ela só deu essa entrevista e pronto, a gente não encontra ela, né, em nenhum canto na internet. Ela está totalmente isolada do mundo. Então, esse livro, né, apresenta o incrível testemunho de Katja Giamona. Então, o nome dela é Katja Giamona. Uma história que, assegura o autor, tocará o fundo de sua alma. A entrevista da ex-atriz foi dada com a permissão específica de seu pai espiritual. Para ela, o fato retirada do mundo, com toda a sua vaidade, os contatos com o mundo externo são extremamente reduzidos, quase inexistentes. A disponibilidade para a entrevista foi dada via e-mail e telefone. Benedita, como hoje se chama na vida religiosa, só concordou em falar porque sabe que o seu testemunho pode ajudar muitas pessoas. Cristo me queria para si, e que eu vivesse e trabalhasse somente para Ele, e não para fazer carreira para a TV e para o inferno. Nascida em Wolfsburgo, na Alemanha, a 11 de julho de 1975, em uma família de testemunhas de Jeová, Katja foi ensinada desde a infância a ler a Bíblia e acompanhar os pais em sua caminhada religiosa. Mas ainda no começo de sua adolescência, graças a uma amiga católica e a ajuda de um pastor protestante, a jovem sentiu o desejo de levar à perfeição o seu batismo, entrando plenamente na Igreja Católica. O batismo das Testemunhas de Jeová, recorda Katja, não é considerado válido pela Igreja, porque não é ministrado em nome da Trindade, mas tão somente em nome de Jesus. Nos anos 90, Katja trabalhou na televisão e no cinema, realizando o sonho de tornar-se uma atriz famosa, seja na Alemanha, seja na Itália. Mas a sua carreira foi definitivamente interrompida porque, como ela mesmo explica, Cristo me queria para si, e que eu vivesse e trabalhasse somente para Ele, e não para fazer carreira para a TV e para o inferno. Em fevereiro de 2002, estando em Berlim para o Festival Internacional de Cinema, aconteceu algo que mudou radicalmente a sua vida. Em visita à casa de alguns amigos, ela caiu num sono profundo, talvez por um desmaio ou pelo cansaço, e não parar em um pequeno quarto escuro. Naquele lugar, ela viu em torno de si muitas chamas
que se elevavam do chão e começou a correr desesperadamente sem achar uma saída. Foi uma experiência real e impactante do inferno, a qual, embora tenha durado alguns momentos, pareceu-lhe uma eternidade. Ali, Katja encontrou um demônio disfarçado de jovem, que ria dela dizendo: "Pode correr, mas daqui você não sai." Mesmo com o corpo intacto, ela sentia dores de queimaduras, um sofrimento terrível, durante o qual ela chegou a pensar que iria morrer. Eram sobretudo os pecados contra a castidade que me tinham levado à perdição. O demônio ria do fato de que a minha alma, que procurava o verdadeiro amor, que é Cristo, tinha sido afastada do caminho do seu reino. Ele me mostrou os rapazes que passaram pela minha vida, ainda que apenas através de uma paquera ou de um pensamento. O nosso bom Senhor Jesus nos ensina no Evangelho que é possível pecar só com um olhar ou um pensamento. Mateus 5:28. O ser humano quase sempre se esquece disso. Amor infinitamente maior que o de qualquer ser humano. Se considerássemos apenas isso, não poderíamos julgar insignificante um pensamento. Quem ama é imensamente vulnerável. Pode ser ferido pela pessoa que ama, ainda que só por uma palavra ou um pensamento. Alguém que ama você não se sentiria profundamente ferido, sabendo do desejo que você tem por outra pessoa? E nós achamos que não ferimos o Senhor Deus? É assim mesmo. Se apenas compreendêssemos quão imensamente somos amados. Também ficou profundamente gravado em sua memória o fato de que esses homens, meus amigos, que caminhavam nas chamas, permaneciam ali. O demônio me disse que era ele quem tinha me seduzido através deles. Tinham sido usados por ele. Também notei que havia um ou outro que não ficava naquelas chamas. Isso significava que eles não estavam no inferno. Talvez tivessem se confessado dos seus pecados, mas aqueles outros permaneciam ali. Compreendi que eles já estavam no fogo e depois foram enviados a mim para atirar-me nas chamas. O demônio usa especialmente aqueles que já estão em pecado mortal para atirar outras almas no abismo. Em dado momento, através de uma fenda aberta no quarto, Katja viu a sua mãe. Convertida à fé católica há alguns anos, ela havia cultivado o piedoso costume de levantar-se à noite para rezar a coroa de Santa Brígida. O relógio da sala marcava 3 horas da madrugada. E enquanto sua mãe rezava, Katja suplicava-lhe ardentemente por oração, já que ela não podia rezar a Deus por si mesma, naquele estado. E ela dizia: "Mamãe, reza por mim, eu te imploro, reza por mim." Benedita conta que depois de abandonar a seita das Testemunhas de Jeová, sua mãe tornou-se uma alma de muita penitência, tendo feito jejuns e vigílias por longos 7 anos, até que Deus acolhesse a oferta dela pela sua conversão. Ela também lamenta o fato de que tantas pessoas ignorem ou se esqueçam de rezar pela conversão dos pecadores. O Senhor me revelou, ela afirma que quando Ele salva uma alma, não faz porque essa pessoa é especial, mas por pura misericórdia. Ele se comove com a oração, com os sacrifícios e com as lágrimas daqueles que imploram misericórdia e salvação para uma alma. Enquanto eu estava no inferno, a mãe de Katja não a escutava, mas mesmo assim rezava pela filha, como sempre fazia, com devoção e amor maternais. Uma oração que a própria filha recusava, porque ela conta: "Para mim eram orações de fanáticos que, em vez de fazer o bem, traziam má sorte." Presa naquele quarto infernal, todavia ela entendeu
que não ter ninguém para rezar por ela era uma verdadeira punição. Subitamente, então, ela caiu em si e se encontrou de novo em sua cama, imóvel, pálida e com os lábios ligeiramente azulados. Os seus amigos estavam ali espantados, enquanto ela tentava em vão pronunciar alguma palavra. Experiência típica de quem acorda de um coma, somente sós. O que parecia não passar de um pesadelo, porém fez a vida de Kátija mudar totalmente de rumo. A experiência do inferno mostrou a Kátija a contradição de sua vida. Enquanto se dizia católica, a atriz vivia afundada no pecado. Ela acreditava que o pecado não era algo tão sério e dava de ombros para a voz de sua consciência. Eu era uma pecadora que sequer me dava conta da própria condição. Porque o mundo repete a você que pecados não existem. Mesmo se declarando católica no papel, a atriz morava junto com seu namorado, ignorando a gravidade do seu pecado e considerando o seu sentimento de culpa um fanatismo herdado das testemunhas de Jeová. A partir daquela noite, ela sentiu a exigência de uma mudança radical na própria vida. Terminou seu relacionamento e fez uma peregrinação a Medjugorje, juntamente com sua mãe, com um propósito sincero de consagrar a sua vida ao serviço do Senhor. Entre as várias formas de vida consagrada, Kátija sentiu que a sua vocação particular era o deserto. Depois de uma experiência na África, no deserto geográfico, entendeu que o verdadeiro deserto que Deus lhe havia preparado era aquele da alma. A essa altura, ela decidiu aposentar-se como Maria Madalena aos pés de Jesus. Abraçando a vida eremítica e tomando para si o novo nome de Benedita. Foi assim que Kátija abandonou definitivamente sua antiga vida para colocar-se aos pés do Senhor. A exemplo de São Bento, Santo Assênio e Santo Antão, os quais têm em comum o fato de terem confiado em Cristo e se entregado completamente a Ele, sem pretensões, sem procurar títulos, riquezas ou fama, sem fazer muitos projetos e racionamentos, mas vivendo dia após dia a vontade divina. Sua vocação, Kátija explica, tê-la aprendido da sua experiência pessoal. A primeira vocação é o batismo, mas depois deve-se estar pronto a deixar tudo e todos. Se Cristo chama, como chamou o jovem rico. A mim, depois de 7 anos de sacrifício e oração por parte de minha mãe, foi dada a graça de compreender que não basta ser batizada e ser católica no papel para salvar-se. Descobri que Deus é católico, que a sua igreja é a nossa querida mãe, que devemos praticar a fé, que devemos observar os mandamentos e que o inferno existe. Deus nos conhece, a nossa vocação. Ele diz, e isso não é uma coisa da cabeça ou do próprio gosto, mas algo sobrenatural. É o Espírito Santo que guia, não a razão ou os cálculos humanos. Não tenhamos a pretensão de ter que entender tudo de Deus. Não devemos entender, mas amar. Ao fim da entrevista, Benedita lança um apelo. Aventurar-se com Cristo, acreditem em mim, vale a pena. Abram as portas dos seus corações a Cristo e Ele se revelará a você em todo o seu esplendor. Olha que testemunho bonito, meus irmãos, de uma ex-atriz, uma jovem, né, que tinha fama, tinha dinheiro, tinha um mundo pela frente, mas ela sentiu o chamado de se entregar totalmente a Jesus. E ela, corajosamente, fez com que isso acontecesse na vida dela. Que esse testemunho sirva de força, né, para muitas pessoas que talvez tenham esse desejo, né, que o Senhor coloque esse desejo, mas que o mundo ainda tem aí segurado, o mundo ainda tem prendido, né, as coisas do mundo. Que esse testemunho seja um testemunho para salvar muitas almas. E que por isso eu convido a você a compartilhar com outras pessoas, a curtir esse vídeo e a compartilhar também com outras pessoas. Deus abençoe.